para a definição do grid. O Jacques Villeneuve você acompanhou, caminhou, conversou, agora já está no cockpit do seu carro. E daqui a pouco os pilotos vão para a pista e nós vamos ter a formação do grid. Reginaldo Leme acompanhando mais um grande prêmio de Fórmula 1 aqui na temporada 98, sabe da importância deste treino. E os pilotos mais do que nunca precisam de bons tempos. Quem está a fim de ganhar a corrida, Reginaldo, tem que largar na frente quase que obrigatoriamente. Bom dia, amigo da Globo. Por incrível que pareça, este é um circuito permanente, né, daqueles autódromos, construído há 11 anos, há 12 anos, construído inclusive na época em que ele foi construído, era tido até como um autódromo modelo de instalações, modelo de pista, modelo de boxes, enfim, quase tudo. Mas houve um erro. A pista ficou estreita demais, com curvas demais e retas de menos. Então, embora já tenha sido modificado de lá para cá, ele continua sendo um circuito de muito baixa velocidade para uma Fórmula 1. Tem suas vantagens isso. Normalmente isso proporciona corridas bastante disputadas. Com exceção de Nigel Mansell, em 1989, correndo de Ferrari, que largou em 12º e conseguiu uma vitória, foi talvez a melhor corrida da sua vida. Em todos os outros 11 anos de disputa do Grande Prêmio da Hungria, o vencedor sempre esteve entre os 3 primeiros no grid. Daí a importância desse treino oficial que já começou oficialmente, quer dizer, o tempo já está correndo, e os pilotos precisam lutar por uma boa posição de largada. Costuma-se dizer que aqui em Hungaroring, embora um circuito permanente, é tão difícil a ultrapassagem quanto nas ruas de Mônaco. E você está acostumado, conhece muito bem Mônaco, sabe que lá às vezes a gente considera até impossível uma ultrapassagem, tem que ser mesmo na base da agressividade, atacar no momento certo e, é claro, levando-se em conta sempre que são 2 carros equilibrados. Quando um carro é muito mais veloz do que o outro, dá para passar em qualquer lugar, inclusive aqui, por mais estreita que seja a pista, por mais fechada que seja a curva. Então é um treino muito importante, vai ser bastante disputado. Claro que quem precisa mais da pole é o Schumacher, porque é uma das últimas chances dele encostar de novo em Hakkinen na classificação. 2 corridas atrás, considerando-se essa da Hungria, 3 corridas atrás, a diferença era de 2 pontos. Depois de Áustria e Alemanha, circuitos que de forma... Assim que acabar o treino, enfim, depois que os ânimos se acalmarem, é possível que essa reunião seja decisiva, porque o maior boato que existe aqui nos bastidores é de que o Ralf Schumacher, irmão do Michael Schumacher, e que carrega consigo esse sobrenome de prestígio, é o mais cotado para assumir essa vaga do Villeneuve. O segundo seria, então, o Rubinho. E essa decisão pode ser anunciada hoje, Kleber. Pois é, fica essa expectativa. É claro que o Tom... ela montar uma equipe ali definitiva. Quanto ao Zanardi, o grande problema parece que é o tempo de contrato. O Zanardi queria 3 anos, a Williams está querendo por 2. É claro que é uma incerteza, embora o Zanardi seja hoje um piloto excelente correndo na Indy, mas aqui na Fórmula 1, no tempo que ele passou, claro que correu em equipes pequenas, mas não provou grande coisa. Então o Frank Williams não teria com o Zanardi a certeza, ou a quase certeza que ele teve quando contratou o Villeneuve. Então por isso até seria uma extraordinária chance para o Rubinho, porque o Rubinho, embora tenha ainda 26 anos de idade, ele já está no 6º ano de Fórmula 1, já tem experiência, como diz o próprio Patrick Head, já passou por momentos de pressão bastante forte e suportou essa pressão. Soube até sair de momentos em que o levaram ali lá para baixo na carreira, ele soube ressurgir e está realmente num grande momento. O grande problema aí é o seguinte, o Ralf Schumacher está com um contrato vencendo na Jordan este ano, quer dizer, ele não tem que pagar multa para sair. E o Rubinho ainda tem contrato até dezembro de 99, teria uma multa, ninguém diz exatamente quanto, mas é bastante alto, fala-se entre 4 e 6 milhões de dólares. O primeiro carro já foi para a pista, exatamente o carro do companheiro do Rubens Barrichello na Stewart, o holandês Jos Verstappen. Ele abre a cronometragem da sua primeira volta, deu já a primeira volta depois de sair dos boxes, e essa é a volta rápida do Verstappen. É o primeiro a tentar, com quase 15 minutos de treino já decorridos. É o primeiro que vem. Hoje pela manhã o Mika Hakkinen fez a melhor volta dele em 1 minuto, 17 segundos, 337 milésimos. Talvez gire por aí a pole position, podendo até baixar um pouco mais esse tempo o Mika Hakkinen. Os carros normalmente no treino de sábado se dividem
os pilotos e as equipes entre acertar o carro para a corrida de amanhã, que é feito mais na sexta-feira, e para essa sessão de classificação, para este treino que define o grid de largada. Nas duas etapas dos treinos livres da manhã de sábado, aqui na Hungria. E agora começa para valer a disputa. Quem vai conquistar o seu melhor tempo, quem vai conquistar as vagas mais adiantadas no grid de largada, fundamentais para uma boa corrida. É muito complicado você largar lá de trás e vir tentar ganhar posições e chegar bem no final do Grande Prêmio Húngaro. O Verstappen já vem para completar a volta dele. É um circuito com menos de 4 km, ele faz a curva que leva para a reta dos boxes. Essa é a reta mais veloz do circuito, 1:21.828, passando com 248 por hora. Nesse ponto que ele fez aquela curva direita é onde se imagina possam acontecer as ultrapassagens no Grande Prêmio da Hungria. O Frentzen também vai se preparando para ir para o seu carro. O Villeneuve já há algum tempo está sentado no cockpit da Williams. O mundo da Fórmula 1 está de olho na Williams, está de olho no que vai acontecer com a Williams e de ouvido muito ligado num eventual anúncio, num eventual comunicado do Frank Williams. Aí o Michael Schumacher, esse com um contrato garantidíssimo com a Ferrari até 2002. O Irvine também renovou o seu contrato. Então as três principais equipes, Ferrari, McLaren e Benetton, das quatro grandes, as três já confirmaram os seus pilotos para o ano que vem. Não muda nada. Na Benetton, Fisichella e Wurz, na Ferrari, Schumacher e Irvine, e na equipe McLaren, Hakkinen e Coulthard. E ficou aberta essa vaga da Williams, e a partir do preenchimento dessas duas vagas é que os outros pilotos vão correr atrás nas outras equipes para cada um garantir o seu lugar na temporada 99, sendo que muita gente pode eventualmente sobrar e não participar do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1999, a temporada que vem a seguir. Uma curiosidade, Kleber, apenas 3 pilotos desses que estão atualmente na Fórmula 1 já venceram aqui em Hungaroring. O Villeneuve 2 anos seguidos, ele correu em 96 e 97 e venceu nos 2 anos em que esteve na Fórmula 1. O Michael Schumacher ganhou uma vez em 94, foi no ano que ele conquistou seu primeiro título. O Damon Hill obteve aqui em 93 a primeira vitória da sua carreira, depois voltou a vencer em 95. Curiosamente, o Mika Hakkinen, que é o atual líder do campeonato e grande favorito do ano, o máximo que ele conseguiu aqui foi um 4º lugar em 92 e de novo um 4º lugar em 96. O Reginaldo falou do Damon Hill, dono de 2 vitórias aqui na Hungria, e no ano passado ele foi a grande estrela da corrida. O Damon Hill estava correndo na Arrows, a equipe hoje do Pedro Paulo Diniz, e chegou a liderar a prova, liderou a maior parte da prova. Na última volta teve um problema hidráulico no carro, um problema que acabou tirando a vitória, que seria a primeira vitória da Arrows na história da equipe, a primeira vitória do Damon Hill com essa equipe, e a terceira dele aqui na Hungria. Na última volta ele acabou tendo problema, perdeu o rendimento, o Villeneuve ultrapassou o Damon Hill, o Villeneuve ganhou a corrida, o Damon Hill chegou em segundo, mas fez uma corrida espetacular, e ele confessa que gosta muito do circuito da Hungria, e os resultados dele mostram isso realmente, até porque deve ter aquele lado sentimental, não é? De boa recordação, a primeira vitória na Fórmula 1 conquistada aqui, e depois os bons resultados e esse ótimo desempenho no ano passado com a Arrows. E o Damon Hill vai confirmando isso. Ele fez sexta-feira, ontem, o 6º melhor tempo dos treinos, e hoje repetiu essa 6ª colocação. A Jordan, que vem claramente melhorando, evoluindo nas 3 últimas provas, marcando ponto. A Jordan, que não tinha ponto no Campeonato Mundial de Construtor até as 3 provas anteriores, já soma hoje 7 pontos, não é? Com o Damon Hill tendo 3 pontos e o Ralf Schumacher 4 pontos. A equipe deu uma respirada, estava sendo uma das decepções da temporada e vem melhorando. Mostrou bom trabalho em pistas de alta velocidade, como em Silverstone, na Áustria e na Hungria. E mostra aqui na Hungria que também está com o carro equilibrado. O Verstappen, que ocupa a primeira posição, você vê, mas foi o único que deu uma volta. Agora é a vez do italiano Giancarlo Fisichella, piloto da Benetton, o único que conseguiu quebrar a hegemonia da McLaren no que se refere a poles na temporada de 1998. Só tinha dado McLaren até que conseguiu uma pole o Fisichella. E agora ele vai para a sua volta. O Fisichella que está com a Benetton também, melhorando, andando bem, trabalhando o carro, preparando para bons resultados nessa
nesse final de temporada de 1998 e, é claro, para a temporada do ano que vem. Também o Pedro Paulo Diniz vai para a pista com a sua Arrows. A equipe tem problemas sérios com a potência do motor, mas aqui pode conseguir um resultado um pouco melhor, já que é um carro considerado bem concebido. Então pode o Pedro Paulo e o Mika Salo fazendo um bom trabalho. Agora começa a moçada a deixar o box. Veio o Fisichella, veio o Diniz, vem também o David Coulthard. A partir do desempenho do David Coulthard, nós vamos sentir como é que está a McLaren, o que pode fazer também o Mika Häkkinen. Fica sempre todo mundo ligado nesse duelo, nesse confronto, McLaren, Ferrari. Os dois pilotos da McLaren sempre brigando pela pole entre eles, o Häkkinen e o Coulthard, e o Schumacher tentando se colocar entre os dois. Abre a sua volta rápida o Giancarlo Fisichella. Vamos começar a comparar com as parciais do Verstappen. As parciais do Verstappen não são parciais assim que possam dar um parâmetro do que vai ser a pole position, mas a gente vai começando a sentir o rendimento de cada carro. É a primeira intermediária que vem agora. O Verstappen com mais de 26 segundos. Já passa 770 milésimos mais rápido o Fisichella. E aí ele vem para fazer uma volta que deve ser melhor do que a volta do Jos Verstappen. Se não acontecer nada, seguir essa volta normal, o Fisichella começa a talvez mostrar o que pode acontecer com os pilotos de ponta. O Fisichella que foi o quarto lugar no treino livre de hoje. Os treinos tiveram mudanças nos seus resultados, principalmente no que se refere à comparação Schumacher-McLaren. O Schumacher ontem fez 1:20.4, enquanto fez 1:20.1 o Mika Häkkinen, 1:19.9 o David Coulthard. Quer dizer, o Schumacher estava só 450 milésimos, menos de meio segundo atrás. E olha aí, ó, eu falava de uma volta boa do Fisichella e a volta boa acabou não acontecendo. Ele fez a primeira parcial, fez a segunda, só que a pista aqui é muito traiçoeira. Desde o momento em que ele escapa, o carro jogou a frente para o lado esquerdo, ele não conseguiu trazer de volta, já perdeu uma peça do carro quando entrou aí na grama, e aí bate e tem o seu treino comprometido, vai ter que dar um pique até o box para pegar carro reserva. O Fisichella está tentando levar o próprio carro para o box para ganhar um pouco de tempo. Vai saindo, você vê que está com a roda dianteira aqui comprometida, talvez a suspensão comprometida, o alinhamento já não é o correto, mas ele vai fazer um esforço ali para levar o seu carro para o box. Acabou tendo enorme prejuízo logo na primeira volta o Giancarlo Fisichella. Vai bem lento, tentando, e agora vai. Na verdade ele está contando com o fato de ter batido só nos pneus para não ter alterado nada. Mas vamos ver só no momento em que chegar ao box que vai se saber. Você viu que a pista está bastante suja. Então você perde o traçado, vai para a parte suja, não tem como controlar. É uma pista pouco utilizada, praticamente não é utilizada ao longo de todo o ano. E aí quando chega a Fórmula 1 acaba tendo que ajeitar a pista, limpar a pista. Como aconteceram também treinos para a Fórmula 3000, isso ajudou a dar uma emborrachada na pista, uma limpada. É uma pista que tem muita poeira. De vez em quando você vê poeira na pista, levantando poeira, e é o que acontece, é o que disse o Reginaldo. Vai para o lado sujo, não traz de volta, perdeu a aderência e perdeu o caminho, como aconteceu com o Fisichella. Agora está o Damon Hill. O David Coulthard já fez 1:17.919. Olha que bom tempo fez o David Coulthard. Já na primeira volta rápida dele, ele fez 1:17.9. Hoje pela manhã andaram 1:17.3 o Häkkinen e 1:17.4 ele e o Coulthard. Mika Häkkinen ainda no box. O Frentzen está saindo agora com a Williams. O Damon Hill faz 1:19.925. Um tempo 2 segundos acima do tempo do David Coulthard, que é nesse momento o primeiro. E agora você já vê o tráfego, já vê todo mundo. Os carros da Prost estão na pista. Vem para a pista o Damon Hill já fazendo a sua volta. O Coulthard volta para o boxe e a classificação de momento é essa. Olha o Mika Salo com a Arrows andando bem, 2,5 segundos acima do tempo do Coulthard. O Diniz na quarta posição, depois Verstappen e Tuero. São poucos ainda os pilotos que registraram o tempo. Aí está o piloto alemão, o Harald Frentzen, da Williams.
Coulthard, Rio, Salo, o Herbert levou a Sauber agora para a 4ª posição. O Trulli, que você viu na pista com a Prost, já é o 5º colocado. O Diniz cai para a 6ª posição. O Diniz cai para a 6ª posição, mas você vê que o Herbert e o Trulli, com uma Sauber e uma Prost, não conseguiram ultrapassar o Mika Salo. Pode dar uma boa esperança aí para a Arrows e, em consequência, para o Pedro Paulo Diniz. Neste sábado acontece em todo o Brasil a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E você não pode deixar de levar o seu filho. Posto de vacinação mais perto da sua casa. Cumpra esse dever, esse gesto de amor com o seu filho e leve-o para a vacinação contra a polio. Hoje até às 5 da tarde, os postos de vacinação estão esperando você e seu filho para você dar essa dose da vacina contra a polio. Em todo o Brasil, a campanha nacional de vacinação. Kleber, o Rubinho já está na pista. O Verstappen, companheiro dele, fez 1:21.8 e o Barrichello vai tentar o seu tempo. Barrichello foi o 10º colocado ontem, o 13º hoje. Ele acha que é por aí. Ele consegue colocar o carro da Stewart no grid. Olha como o Frentzen passa muito acima do tempo do David Coulthard. É impressionante como o Frentzen não vem conseguindo. E a cada corrida a tendência é que ele consiga menos ainda realizar um bom trabalho. O Frentzen, o piloto alemão, era da Sauber. Foi apontado como uma das grandes revelações da Fórmula 1. Como um piloto que chegaria numa equipe grande para conquistar títulos. Foi contratado pelo Williams. No ano passado conseguiu apenas uma vitória no Grande Prêmio de San Marino. É a vitória que ele tem na carreira. E acabou indo por um desgaste meio natural pela ausência de bons resultados. Completou que pegou a equipe esse ano sem a mesma competitividade dos anos anteriores. E daí o Harald Frentzen, a essa altura, quase se procurando emprego, Reginaldo. Sem dúvida nenhuma, ele não tem lugar na Williams. Olha, agora o Hakkinen tentando aí e acelerando o máximo que pode. Você vê que a pista está mudando muito rapidamente. Vamos ver o que o Hakkinen consegue. É pole, mas a diferença é muito baixa e eles estão ainda muito aquém do que poderiam virar em função do tempo que fizeram pela manhã. Claro que a temperatura subiu bastante, agora mesmo já disse o Kleber, a temperatura na pista nesse momento é de 34 graus e a temperatura ambiente é de 24. Mas o Frentzen comenta-se que ele possa voltar a Sauber, tem também a Prost, embora ontem tenha mudado bastante aqui a coisa em relação à equipe Prost Grand Prix, porque os dois pilotos provavelmente, depois de ontem, depois do que se ouviu ontem, devem continuar na equipe, o Olivier Panis e o Jarno Trulli. E tem outros caminhos aí para seguir o Frentzen, mas sem dúvida nenhuma, a equipe grande, para ele, por enquanto, nada. Aí o Ed Irvine. A Ferrari de Ed Irvine na pista. O Irvine quase sempre sai antes do Schumacher. E ele serve como um parâmetro do que pode fazer o Michael Schumacher. Em teoria, sempre o Schumacher vai fazer um tempo melhor do que o Irvine. O Irvine passou um pouco acima, quase meio segundo acima do tempo do Mika Hakkinen. Está vindo para a segunda parcial. 55.7 o tempo do Hakkinen. E agora o Irvine vem passando muito acima. O Irvine é o seguinte, né? Ele é um piloto rápido, um piloto arrojado, ele realmente é muito bom de corrida, de tática de corrida, quase sempre até para ajudar o companheiro. E em relação à pista, em relação ao Schumacher, o Irvine, num dia muito bom, é meio segundo mais lento. Mas aí não é nem demérito dele, aí realmente é mérito do Schumacher em condições normais. A televisão húngara mostrava uma volta do Irvine que já não era a volta lançada dele. Tanto é que você viu quando ele voltou para o box o tempo registrado de 1:18.980, que é o tempo que dá ao Irvine a terceira posição no grid. Mas olha aí, ó, 1:17.9 tem o Coulthard, 1:18.9 tem o Irvine. 1 segundo de vantagem do Coulthard, o segundo colocado em relação ao Ed Irvine. Nessa conta do Reginaldo, num dia excepcional do Irvine, ele anda meio segundo acima do tempo do Schumacher. Schumacher ainda teria que tirar meio segundo ali no braço para chegar no Coulthard. É problema. Nós temos o Mika Hakkinen em primeiro, o David Coulthard em segundo, o Ed Irvine em terceiro, o Frentzen em quarto, o Villeneuve já registrou a quinta melhor marca com 1:19.5. Ele está aí na sua segunda volta lançada, o que em teoria não é uma volta para que os pilotos consigam registrar tempo, exatamente por causa do calor,
por causa do desgaste de pneus proporcionado pela pista aqui na Hungria. Mas o Villeneuve vem firme, ó. Vem tocando zebra, vem mandando ver. O Rubens Barrichello marca o 8º tempo. 1:24.64, exatamente. E o Ralf Schumacher, que é um piloto que tem a Jordan com aquela potência toda do motor Honda, virou 1:20.429, é o 7º tempo. E o Barrichello virou 1:24.64, é o 8º tempo. Quer dizer, a diferença entre eles é de 3 centésimos. A classificação você confere, o Mika Häkkinen com 17.794, muito próximo dele, 125 milésimos apenas, o David Coulthard. Em terceiro, o Ed Irvine, em quarto, o Frentzen, em quinto, o Villeneuve, em sexto, o Damon Hill. Aí aparece o Ralf Schumacher em sétimo, tá aí o Schumacher. O Barrichello é o 8º, o Mika Salo caiu para a 9ª posição, o que continua sendo uma boa classificação para Arrows. O Wurz vem em 10º com a Benetton, depois o Alesi, o Herbert e os 2 pilotos da Sauber. O Mika Häkkinen está de novo no box, está aí no aguardo, é o primeiro colocado, está com a pole position por enquanto garantida. Mas o Michael Schumacher ainda não foi para a pista. Apenas 3 pilotos não têm marcas. O Ricardo Rossetti, o Michael Schumacher, que não saíram, e o Giancarlo Fisichella, que teve aquele problema na primeira volta lançada dele, tentou levar o carro para o box, depois deu um pique, saiu na velocidade a pé mesmo para voltar. O Ricardo Rossetti não tem tempo bom, tem 1:24.9. É um tempo que está fora do tempo mínimo exigido para que ele possa marcar. O Schumacher deu apenas 2 voltas. Foram 2 voltas que a televisão nem mostrou. O Schumacher saiu, deu aquela volta de aquecimento. Quando abriu a volta rápida, não gostou do rendimento do carro, já voltou para o box. Então tem um tempo registrado de 1:31.8. Evidentemente que não é um tempo de Michael Schumacher, e o Fisichella, que teve o problema. São os 3 pilotos que não estão com os tempos mínimos sequer para que larguem no Grande Prêmio da Hungria. Você vai conferir agora, ó, os 3 pilotos. Rossetti e o Schumacher. O outro, que é o Fisichella, está com um tempo aí de 2:24.721, exatamente porque teve problema na volta rápida. Damon Hill volta para a pista, o Hill está na 7ª posição agora. Você acompanhou o Jean Alesi tomando essa 6ª posição do Damon Hill. Jean Alesi, que vem fazendo sempre bons treinos nessa temporada. O francês Jean Alesi, que é o mais experiente dos pilotos em atividade hoje na Fórmula 1. O francês de 34 anos, que tem 146 grandes prêmios disputados. Uma vitória na carreira, uma vitória conquistada lá na Ferrari. Ele está agora na 6ª posição. E o Hill está abrindo sua volta. É a 2ª tentativa do Damon Hill. Ele já deu 4 voltas e aí vai Schumacher. Agora é a hora de conferir. Vamos ver como é que o Schumacher volta para a pista. Schumacher deu apenas 3 voltas. Vai saindo agora para a volta de aquecimento e depois a sua volta rápida, a sua volta lançada. Enquanto o Hill está indo para a 2ª parcial. E a hora que o Schumacher sai para a pista, rapidamente a televisão começa a registrar as reações dos pilotos da McLaren. Como é que eles ficam de olho ali no que o Schumacher pode fazer. Agora é o Damon Hill, que está na sua volta. Passa com um bom tempo, 702 acima do tempo do Mika Häkkinen da McLaren. Vem bem o Damon Hill para brigar ali por uma 4ª posição, se ele mantiver esse ritmo, se ele continuar com essa volta no pique que ele vem. 1:17.794 o Häkkinen, ele vem para completar. O Frentzen tem 1:19.1, ele faz 1:18.4. Toma não só o lugar do Frentzen, como também do Ed Irvine. E marca o 3º melhor tempo, o Damon Hill. 1:18.497. Manteve-se ali na casa dos 7 décimos acima do tempo do Mika Häkkinen na parte final da pista. E faz uma bela volta o Damon Hill, mostrando que gosta realmente do circuito aqui da Hungria. E provando que vai andando bem, vai melhorando a cada prova a Jordan. Aí o Schumacher, com a volta recém-iniciada. Viu como ele segurou o carro, trava o pneu, você viu a roda esquerda, nem rodou. É o Schumacher tentando tirar tudo, andando no limite da Ferrari para conseguir bom lugar no grid. Ele sabe como é importante largar pelo menos na 3ª posição. E vem voando, vem 21 milésimos só acima do tempo do Häkkinen. Tem ainda a 2ª parcial para registrar.
A parcial do Hakkinen 55,742. O Schumacher vai passar agora e vem tentando chegar ali pelo menos na terceira posição para dar uma tumultuada na largada. Mas com esse tempo que ele passou, ele briga na verdade pela segunda posição. Está ameaçando o lugar do David Coulthard. Olha aí, ó, baixou ainda mais a diferença. Agora, se nesse terceiro terço da corrida, da pista, ele consegue manter esse pique e diminuir, como ele diminuiu, chega a ameaçar a pole position do Mika Hakkinen. Vem o alemão Michael Schumacher. Entra na reta dos boxes, vai cruzar a linha. 1:17.7 e ele faz 1:17.5. Ganhou tempo ainda na última parte da pista e marca a primeira posição. Já obrigando a McLaren a se mexer, o Coulthard já está na sua volta rápida e o Schumacher vai mostrando que vai dar trabalho no treino, Reginaldo. É, aquilo que ele quer, que ela quer a pole de qualquer forma. Claro que a McLaren tem toda essa condição aí, já vê o Coulthard na primeira parcial. Agora o Schumacher conseguiu perder do Hakkinen só na primeira parcial, mas ganhou nas outras duas, sendo que na terceira ele ganhou com folga. Então foi uma grande volta. Claro, a McLaren continua tendo carro, tendo potencial para não deixar o Schumacher na primeira fila. Mas vamos ver o que vai dar aí agora. O potencial da McLaren precisa ser colocado em prática pelos seus pilotos. E aí o David Coulthard passa a ser um termômetro muito importante. E ele vem correspondendo. Você viu aí, passou 352 mais rápido do que o Michael Schumacher na segunda parcial. Vem o Coulthard, levando o pinta de que vai fazer a pole position. Deixaria então na segunda posição o Schumacher. Cruza o Coulthard, 1:17.131. Já vem para 1:17 bem baixo a McLaren. É o Coulthard na frente. O Coulthard andando 374 milésimos mais rápido do que o Schumacher. É um bom sinal para o Mika Hakkinen. Não é a possibilidade do Mika Hakkinen voltar para a pista e recuperar aquela primeira posição. E voltar a fazer McLaren na primeira fila, com o Schumacher chegando só na terceira posição. Villeneuve é o sétimo. Acompanha o tempo dos rivais, dos adversários, e sabe que não pode fazer muito mais com a Williams deste ano. Agora, para o Michael Schumacher, Reginaldo, se ele conseguir largar na terceira posição, abrindo a segunda fila, já é um bom negócio. É um bom negócio e é um bom negócio para o telespectador, porque o Schumacher precisa da vitória, quer dizer, ele vai para cima, iria para cima de qualquer forma das duas McLaren, como ele fez na Áustria, todo mundo se lembra, ele já foi para cima do Hakkinen logo na segunda, a partir da primeira volta. Agora, claro que a McLaren aí muito mais tranquila, com 16 pontos de vantagem no campeonato do Hakkinen em relação ao Schumacher. E se obtiver a pole, principalmente se obtiver as duas posições da primeira fila, vai poder fazer uma corrida também de defesa. Mas sem dúvida nenhuma, por isso que a gente viu, já garante uma grande corrida, essa do Schumacher, essa que deve ser do Irvine também, que está na quarto tempo. O Damon Hill subindo muito, o Fisichella que teve aquele problema, mas vai voltar e vai andar muito. E espera-se também da Williams, aquela estatística que a gente deu no início da transmissão, de que em 12 anos de Grande Prêmio da Hungria, a Williams sempre teve pelo menos um carro largando na primeira fila. Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim, hoje depois de Torre de Babel em Supercine. E daqui a pouquinho, logo depois do treino da Fórmula 1, altas brincadeiras e desenhos super animados no Xuxa Park. Faltam 21 minutos e 45 segundos para terminar o treino. David Coulthard é o primeiro colocado. Lá vai o Mika Hakkinen. Kleber, o Barrichello tinha 1:20.4, ele acaba de virar 1:20.1. Subiu duas posições, na verdade, foi para 12º, mas 1:20.1. E olha o excelente tempo do Pedro Paulo Diniz, 1:20 cravado, ele é 11º colocado, ele andando 3 décimos à frente, 3 décimos mais rápido que o seu companheiro Mika Salo. Pedro Paulo Diniz, 1:20 cravados. Só a partir do Alesi em diante é que andaram abaixo da casa de 1:20, ou seja, na casa do 1:19, e o Diniz está 1:20 cravado. O Pedro Paulo, um pouco antes do treino, ele teve um problema, entrou um cisco no olho dele e ele por pouco não foi para a pista. Depois disso ficou decidido que ele faria uma pequena limpeza nos olhos
e que depois, sim, depois do treino, ele vai ao hospital visitar um oftalmologista. É porque cisco no olho de piloto aqui na Hungria não dá, né? Aí é demais. O David Coulthard está em primeiro, o Michael Schumacher em segundo, o Mika Häkkinen, apoiado aí pelo torcedor finlandês, é o terceiro colocado. Ed Irvine é o quarto, o Damon Hill é o quinto. O Giancarlo Fisichella conseguiu já uma boa volta e está na sexta posição. O Frentzen é o sétimo, andando melhor do que o Villeneuve, que é o oitavo colocado. Ralf Schumacher está em décimo. Mika Salo acaba de fazer uma ótima volta, entrando ali no time que gira na casa de 1,19. E o Mika Salo está em décimo com a Arrows. Depois vem o Johnny Herbert em 11º, o Alesi em 12º, o Pedro Paulo Diniz caiu para a 13ª posição, o Barrichello é o 14º. O Ricardo Rossetti continua com um tempo de 1,23,493, ameaçado de não participar do Grande Prêmio da Hungria. Esse tempo do Rossetti, 1,23,4, não dá a ele posição no grid. Ele precisa ter pelo menos 1,22,5 e 5,530. 1,22,530 precisa melhorar pelo menos um segundo aí o nosso Ricardo Rossetti para conquistar uma vaga no grid. Aí está o Mika Häkkinen abrindo a volta dele. E vem que vem o Mika Häkkinen, hein? Para tomar o lugar do Coulthard, para passar o Schumacher. Ele agora está na terceira posição, atrás do Schumacher, atrás do David Coulthard. Está sendo o grande líder das poles no ano. Você sentiu a curva, são curvas de baixo, ele já passa com um tempo melhor do que o tempo do Coulthard. Vem mostrando realmente a sua ótima fase o Mika Häkkinen, conseguindo explorar todo o potencial da McLaren, do motor Mercedes, o equilíbrio do carro, a força do motor, e aí está entrando o talento do Mika Häkkinen, que vem explodindo na temporada. 1,16,973. Outra vez fica ali num tempo muito próximo do tempo do Coulthard. 1/10. Agora 158 milésimos. Ele foi mais rápido do que o David Coulthard. Mas o fato é que o Mika Häkkinen, que vai mostrando o amadurecimento do piloto, a segurança do piloto, a autoconfiança, é que ele vai cumprindo os objetivos, ele vai superando os desafios. Porque ele sai, dá a primeira volta, faz o melhor tempo, fica muito cômodo, fica uma situação confortável. Quando o Schumacher vai e melhora o tempo dele, quando o Coulthard sai e mostra que a McLaren está melhor realmente do que a Ferrari, passa a ter, é claro, uma pressão em cima do Mika Häkkinen, o primeiro piloto da equipe. Ele tem que ir lá e mostrar serviço. E ele está fazendo isso ao longo da temporada. O melhor que o Häkkinen fez na temporada foi realmente resistir à pressão do Schumacher em corrida, em 2 ou 3 oportunidades, principalmente no Grande Prêmio da Áustria. Na Alemanha, a Ferrari não chegou perto da McLaren, nem na sexta, nem no sábado, nem muito menos no domingo. Agora, na Áustria, houve essa ameaça, houve um combate direto, um ataque direto, e ataque de Schumacher é aquela coisa que são poucos os pilotos que podem resistir. E o Häkkinen realmente resistiu, foi o melhor que ele fez na temporada, provando que está habilitado a ser campeão do mundo. Ele que tem 8 poles na carreira, 7 delas conquistadas neste ano de 1998. Em 11 provas, foram 10 poles da McLaren, 7 do Häkkinen, 3 do David Coulthard e a outra foi do Giancarlo Fisichella, o piloto da Benetton. Aí o Schumacher de novo na pista. Schumacher tem que tirar agora uma diferença de 532 milésimos. Ele está mais de meio segundo atrás do tempo do Mika Häkkinen. Vamos ver se a Ferrari tem bala para proporcionar ao Schumacher essa possibilidade. Abre o seu tempo. Aí ele vem na reta dos boxes. Aí encontra a primeira curva à direita, é uma curva de baixa velocidade. Logo vem a sequência, a segunda curva e a terceira curva logo emendada. Virou à direita e pega um trecho em reta, onde ele consegue pisar um pouco mais até chegar a essa quarta curva à esquerda. Foi onde ele fez a primeira parcial, passando 2 décimos acima do tempo do Häkkinen. Curva à esquerda em lenta. Aí ele vai para a sexta curva do circuito também. Aí quase uma chicane, um S, a sexta, a sétima curvas, para virar à direita, fazendo a nona curva, e pega um trecho onde ele consegue, os pilotos conseguem
aumentar um pouco a velocidade, é pé um pouco mais embaixo. Ele vem para registrar, depois de uma curva à direita, a segunda parcial, onde ele perdeu tempo, passou 4 acima. Ele precisaria melhorar em meio segundo o seu tempo, e ele está 4 décimos acima do tempo do Mika Häkkinen. Com essa curva à direita, ele completa a volta e vai passar acima, 1:17.366. 393 milésimos. Ele conseguiu melhorar. O fato é que o Schumacher, ó, do jeito que dá para vir, ele vem. E ele consegue melhorar o tempo dele, o tempo da Ferrari. Ele vai tirando do carro tudo que o carro pode dar. O problema é que está difícil chegar na McLaren nessa temporada. E mesmo numa pista onde o piloto conta muito, o equilíbrio da McLaren fala bem alto. E o bom desempenho dos dois pilotos da McLaren, o que deve ser ressaltado. A McLaren é um bom carro, tem um bom motor. Mas o Mika Häkkinen e o David Coulthard, principalmente o Mika Häkkinen, vem fazendo um trabalho competentíssimo em 1998. E o Schumacher ficou, estava meio segundo atrás, agora está 393 milésimos. Está fazendo o que pode. O que pode fazer, no braço ele tem feito, você vê a roda travando sempre naquelas curvas, sempre travando a roda de dentro. É o seu estilo de guiar aqui, quer dizer, ele já está dando mais do que o carro pode dar para conseguir isso. A impressão dá toda a pinta de que nessa volta ele atingiu o limite desse carro. Em 3 décimos de diferença, não podendo lutar pela primeira fila. É a pinta que dá agora, nesse momento do treino, faltando 14 minutos. Kleber, o Rubinho Barrichello e o Pedro Paulo Diniz voltaram à pista praticamente no mesmo momento. Pedro Paulo Diniz ocupa a 14ª posição. O Rubens Barrichello é o 15º. O Ralf Schumacher, que é o 11º, está tentando melhorar um pouco o seu tempo. Olha aí, ó, ele passa 602 milésimos acima do tempo do Mika Häkkinen. Está muito próximo do tempo que fez numa volta anterior o Damon Hill. Quando o Damon Hill chegou a ser o 3º colocado do treino, estava andando ali 7 décimos acima do tempo do Häkkinen. É o que o Ralf vem tentando fazer. Fez na primeira parcial. Agora é como ele se comporta nos outros 2 trechos da pista. Ele vem para aquela segunda parcial. Passou 1,5 acima. 1,5 é exatamente o tempo do Damon Hill. O Damon Hill está 1,524 acima do tempo do Mika Häkkinen. Se o Schumacher mantiver esse nível, o Ralf vem ali para ocupar a 7ª posição. Brigar com o Damon Hill, com o Fisichella, com o Frentzen. Acaba ficando na 9ª posição o Ralf Schumacher, 1:19.171, foi o melhor do Ralf Schumacher no treino até agora. A melhor volta dele. O Ricardo Rossetti continua com 1:23.493, olha, precisa de 1:22.361. O problema é que quanto mais anda a McLaren, mais precisa andar o último colocado. Menor é o tempo mínimo exigido para que você esteja no grid de largada. Então agora precisa fazer 1:22.361 no mínimo. O Ricardo Rossetti. E ele tem apenas uma chance. Ele está com 8 voltas, quer dizer, ele vai sair do box. Ele está na pista, na verdade está na pista, já fez a sua primeira parcial, por sinal, é a melhor parcial, é a melhor primeira parcial que ele faz nesse treino. Quer dizer, tem até chance de obter a classificação agora, mas tem que andar bem nas outras 3 parciais, porque depois dessa volta rápida ele vai ter mais uma volta rápida se não parar no box. Não dá para parar. Se parar ele completa mais uma e não dá tempo de voltar. Não dá tempo não dá o número de voltas para ele marcar tempo. Essas parciais que vão definindo a volta, enquanto o Coulthard está de novo aí na pista, o Coulthard que já deu 7 voltas no treino. Por exemplo, nós temos aí nas 3 parciais registradas, a primeira parcial, a melhor, é a do Mika Häkkinen. A segunda também dele e a terceira do Coulthard. E o Rossetti vem melhorando, Reginaldo. Não, agora ele melhorou bastante o Rubinho, 1:19.8, e melhorou excepcionalmente bem o Diniz, 1:19.7. Ele supera de novo o Mika Salo. Quer dizer, você vê que o treino tem tantas alternativas, que quem já foi 7º, de repente cai para 14º, volta a 9º, cai para 13º, que nessa coisa toda, o Diniz, mesmo subindo bastante, 19,7, ele estava com 20 cravado, ele foi para 12º, o Mika Salo ficou em 13º, e o Rubinho, 19,8, que tinha subido, já está de novo em 14º, mas com um tempo muito melhor. Para se ter uma ideia, em relação ao Verstappen, a diferença é de 4 décimos.
Pedro Paulo Diniz o 12º, o Mika Salo o 13º, o Barrichello é o 14º, deixando para trás os pilotos, o Herbert da Sauber, o Trulli da Prost, o Panis da Prost, que está em 19º. Olha o Coulthard indo lá na terra, levantando terra, sujando mais ainda a pista. Isso porque ele já passou acima do tempo do Mika Häkkinen. Está tentando tirar nessas parciais. Ele foi o melhor na última parcial. O último trecho tem sido o melhor do David Coulthard. É o que ele está tentando fazer agora. Mas dessa vez passa com 1:17.314. Faz um tempo melhor até do que o tempo do Schumacher. Veja você, ó, nessa ainda indo para aí, ó, não conseguindo fazer a curva, pegando terra ali, subindo na zebra. Faltam 10 minutos para acabar o treino. Ele perdeu o tangenciamento da chicane e com isso perde muito tempo. Agora, vê as alternativas de um treino e você pode se basear no que está acontecendo no treino para ver o que pode acontecer na corrida. Sem dúvida, o circuito da Hungria favorece muito a disputa, a emoção. E mostra que, por exemplo, a Arrows não tem um carro tão ruim. Esse do Diniz e do Salo, o que falta para eles é motor, isso todo mundo sempre soube. A Stewart e o Barrichello, embora carregue esse carro no braço, na verdade, nem o motor está muito forte nesse momento do campeonato. E nem carro, o chassi não é bom. O chassi da Stewart não é bom. O do ano passado era muito melhor. Mostra que o Prost, assim como já se sabia desde o início do ano, fez um carro muito ruim este ano. Era o ano em que o Prost pretendia dar o pulo do gato, se tornar uma equipe de média para grande e realmente caiu bastante. E mesmo quem não tem motor está andando bastante. A Jordan, que subiu bastante. A Benetton, que não tem um grande carro esse ano. Tem, claro, um grande motor, o Mecachrome, mas não tem um grande carro. Enfim, é um circuito que mostra muita coisa. Nós temos nesse momento o Mika Häkkinen em primeiro, o David Coulthard em segundo, Michael Schumacher na terceira posição, Ed Irvine em quarto. E a briga continua, corrida a corrida entre McLaren e Ferrari. Hoje com as duas McLaren na frente e as Ferraris vindo na terceira e quarta posições. Depois o Jacques Villeneuve, que melhorou o seu tempo e ocupa a quinta colocação. O Damon Hill ali no seu regular sexto lugar. É uma ótima classificação para Jordan. O sétimo é o Fisichella, o oitavo é o Wurz. São os dois carros da Benetton. Aí vem em nono o Frentzen, muito pior do que o Villeneuve. Como também o Ralf Schumacher, que ocupa a 10ª posição, não consegue acompanhar o ritmo do Damon Hill aqui na Hungria. O Häkkinen está passando num tempo muito acima do tempo dele nessa volta. Aí o 11º é o Jean Alesi, em 12º Pedro Paulo Diniz, andando à frente do Mika Salo, o companheiro dele da Arrows, que é o 13º. Aí o Johnny Herbert passeando pela grama, o Johnny Herbert que está em 15º. E por essa escapada aí, nessa posição continua. O que é bom para o Rubens Barrichello, que é o 14º. O Herbert com esse erro, ó, freou, travou a traseira, foi embora e aí não segura mais, vai embora para a grama. A pista tem muita ondulação e naquele momento da freada dessa curva, que é feita em descida, você viu como o carro salta e é o momento em que normalmente se perde totalmente a aderência do carro, aquele trecho ali da entrada da curva. Está em 15º então o Herbert. Depois o Trulli é o 16º, o Verstappen 17º, Nakano 18º, o Panis em 19º, o Takagi é o 20º, o Tuero 21º. O Rossetti continua na 22ª posição. E pior para ele, apesar de ter começado bem a sua volta anterior, ter feito parciais boas, ele não conseguiu entrar no tempo. Está com 1:23.140, precisa de 1:22.361. Ele precisa melhorar 8 décimos pelo menos. E tem só mais uma tentativa o Ricardo Rossetti. Aí o Damon Hill abrindo mais uma volta. Ô Kleber, você falou do Hill agora há pouco, que é boa a colocação dele, a sexta colocação. Imagine então um tempo 1:18.4 contra 1:19.1 do Ralf Schumacher. Quer dizer, ele está colocando 7 décimos em cima do Ralf Schumacher, que normalmente pensa que é muito melhor do que é. Essa primeira parcial do Rio sempre é boa. Na comparação com o Häkkinen, ele passa 650 milésimos acima, e que depois tem toda a pista ainda para andar. Esse tempo de 650 milésimos seria ótimo para ele lá para cima no grid.
a partir desta parcial que ele vai registrar agora, aí sim você pode ter uma ideia. Se ele se mantiver ali com menos de 1 segundo, que é o que não acontece, mas ele passa um pouco mais de 1 segundo. Quer dizer, já vem numa volta muito melhor do que a dele. Ele está 1.5 no melhor tempo registrado atrás do Mika Hakkinen. Se ele vier nessa aí, ó, de 1 segundo, vai brigar com o Irvine lá pela 4ª posição. Precisa é manter um ritmo. Vai completar sua volta. Vem o Damon Hill. Faz 1:18.214 e exatamente toma a 4ª posição do Ed Irvine. A briga era com o Ed Irvine e foi vencida pelo Damon Hill. Volta a volta mostrando a intimidade que tem com essa pista na Hungria, o prazer que ele sente em pilotar aqui na Hungria. Faz a 4ª posição, o Damon Hill, é para vibrar muito a equipe Jordan e o próprio Damon Hill. 1:18.214, ocupa a 4ª posição. Claro que o Ed Irvine ainda deve tentar mais alguma coisa, e o Hill terminou o seu treino, completou 12 voltas, o Damon Hill vai para o box. O Ricardo Rossetti agora vai para o tudo ou nada, a última volta dele. Você está conferindo aí a classificação. O Takagi melhorou um pouco. O Takagi pulou para a 18ª posição. 1:20.3. O Takagi, companheiro do Rossetti, vem sendo mais rápido do que o Rossetti durante toda a temporada. Mas essa melhora dele, o Takagi estava ali na 20ª posição. Pulou para a 18ª. Fez uma volta em 1:20.3. Olha, na pior das hipóteses, se ele for 1,5 segundos mais lento que o Takagi, o Rossetti, ele entra no grid. Com 1,5 segundos mais lento, ele consegue entrar no grid. Aí o Harald Frentzen abrindo a sua volta. Nós temos 3 minutos e 40 para o final do treino. O Barrichello ocupa a 14ª posição. O brasileiro mais bem classificado é o Pedro Paulo Diniz, na 12ª colocação. Vale aí a torcida pelo Ricardo Rossetti para pelo menos conseguir entrar no grid, que é muito frustrante e muito negativo para o piloto não conseguir largar. Vem o Harald Frentzen para a 2ª parcial, tentando melhorar o seu tempo. O Frentzen, ele está em 9º, enquanto o Villeneuve ocupa a 6ª colocação depois da bela volta do Damon Hill. Aí vai o alemão Frentzen, pega o tráfego que acaba não atrapalhando muito. Você vai curtindo aí a volta na Hungria a bordo do carro do Frentzen. Ele passa 1.7 nessa 2ª parcial. Com 1.7 o tempo não é bom, mas ele pode brigar ali pela 7ª posição. Ele pode melhorar um pouco a classificação dele. Ele está em 9º. O 7º é o Fisichella. O Fisichella fez a melhor volta, 2 segundos acima do tempo do Hakkinen. Vem o Frentzen para completar a volta. 2:130 acima. Perde tempo na última parcial. O Frentzen fez a melhor volta dele no treino com 1:19.103. Mas apesar de todo o esforço do Frentzen, ele não conseguiu ganhar sequer uma posição. Quem vem agora é o Villeneuve. A briga do Villeneuve é com o Ed Irvine, com Damon Hill. 2 boas parciais do Villeneuve. Resta a última só. Nas parciais que você vê como é, né? O Mika Hakkinen tem a primeira parcial, a melhor dele. Olha o Villeneuve completando a volta. 1:18.362. Toma também o lugar do Ed Irvine. Não conseguiu bater o Damon Hill, mas com 1:18.362 ele é o 5º colocado. Como 5º colocado, ele deixa o Ed Irvine lá atrás, em 6º, o que não é nada bom para o Michael Schumacher, para a Ferrari na briga contra a McLaren. A McLaren está ali na 1ª e na 2ª posições, com o Hakkinen, com o Coulthard. O Schumacher é o 3º. Seria ótimo para o Schumacher ter o Ed Irvine ali perto. O Irvine está em 6º. O Villeneuve é o 5º. O 4º é o Damon Hill. Ricardo Rossetti está tendo problemas nessa última volta. Não está conseguindo registrar o tempo. Está com o seu tempo indo embora. Já voltou para o box com 11 voltas dadas. E pelo jeito é fim de treino e fora de prova o Ricardo Rossetti. Faltando 50 segundos.
Não é nem pelo jeito, né? É fora de prova. O Ricardo Rossetti, pela terceira vez no ano, o Rossetti não consegue registrar o tempo mínimo exigido para largar, para fazer parte dos 22 pilotos no grid. Quem está na pista é o Michael Schumacher, ó, numa última tacada, tentando dar um último bote aí o Michael Schumacher. Abriu o tempo, faltando 25 segundos para terminar, o que significa dizer que a volta dele é válida. Você viu que ele diminuiu bastante antes de cruzar a linha para ter pista limpa pela frente. E olha como vem o Michael Schumacher. 1:16.9 é o tempo do Hakkinen, 1:17.1 é o tempo do Coulthard. Vai jogando todas as suas fichas nesta volta o Schumacher. A primeira parcial, 319 milésimos acima do tempo do Mika Hakkinen. O Mika Hakkinen tem sido o melhor neste primeiro trecho da pista. Nos outros dois trechos, no entanto, o Coulthard é mais rápido do que o Hakkinen. Vamos ver como se comporta o Schumacher. O Mika Hakkinen também abriu uma volta. Mika Hakkinen, David Coulthard é o segundo, o Hakkinen é o primeiro. O Hakkinen está na pista, o Schumacher já passa muito acima do tempo do Hakkinen. Irvine faz quinto tempo, tira o Villeneuve, quer dizer, de qualquer forma estão na terceira fila. O Irvine ocupa a quinta posição agora, Schumacher melhorou desiste. um pouco. Bem a bandeirada, termina o treino, zerou o cronômetro. Schumacher deu uma escapada, comprometeu sua volta. O Irvine melhorou um pouco a sua posição. Vem aí a confirmação de que com esse tempo de 1:23.1, ele precisava de 1:22.3. Está fora do grid o Ricardo Rossetti. Kleber, estou ao lado do Ricardo Rossetti aqui. Saber dele, que sentimento, é muito decepcionante ficar fora de uma corrida, Ricardo. Não é nada agradável. Infelizmente no último jogo de pneu eu acho que dava para melhorar. Eu cometi um erro, saí da pista, perdi a volta, daí não tinha mais o que fazer. Você sentiu alguma deficiência do carro também? O carro não tá legal para essa pista, tá muito anulado, o carro pula demais e tá muito nervoso, é muito difícil de guiar. Portanto, o Ricardo Rossetti, Kleber. Conversando com o João Pedro Paes Leme, aí a vibração da McLaren, faz a pole position, faz de novo dobradinha. Mika Hakkinen em primeiro, David Coulthard em segundo, Michael Schumacher larga na terceira posição. Vem briga aí logo na largada, depois Damon Hill, Ed Irvine, Villeneuve. Você confere aí os classificados. O bom treino do Pedro Paulo Diniz, que larga em 12º, à frente do Mika Salo. O Rubens Barrichello é o 14º. O Ricardo Rossetti não conseguiu se classificar. E pode ter certeza, amanhã, a partir das 9 da manhã, um treino, uma corrida para agitar aqui na Hungria, importantíssima para o Schumacher. Lembre-se que hoje você tem até às 5 da tarde para levar o seu filho a um posto de saúde e aplicar a gotinha da vacina da poliomielite. Não deixe de ir. A cobertura completa da Fórmula 1 nos é importantíssima. E para o Schumacher cairia do céu a vitória e também o Hakkinen não marcando nenhum ponto. Aí partiríamos para as últimas provas do campeonato com a diferença muito menor, com apenas 6 pontos. Você está conferindo o grid de largada, que tem mais uma vez, pela 8ª vez no ano, uma dobradinha da McLaren. Mika Hakkinen na pole, a 8ª pole dele na temporada, a 9ª na carreira. David Coulthard na segunda posição. A segunda fila tem Michael Schumacher e Damon Hill. A terceira fila com Ed Irvine e Jacques Villeneuve. Harold Frentzen e Fisichella na quarta fila. Wurz e Ralf fazem a quinta fila. Depois Jean Alesi e Pedro Paulo Diniz, o brasileiro mais bem classificado. Temos Mika Salo e Rubens Barrichello na sequência. Johnny Herbert, Trulli, Verstappen,